Oi, gente. Então, hoje vamos continuar a fazer mecânica quântica, certo? Né? Então, vamos começar relembrando então os nossos postulados. Qual o primeiro postulado? Qual o primeiro postulado? Poxa. Eu posso falar de novo? Porra. Não, o primeiro postulado é que existe uma função de onda. Isso. Existe uma função de onda e toda a informação que existe sobre aquele problema está contida na função de onda. Agora, a função de onda pode ser função de P também. Ou pode ser função de posição de momento, função de várias variáveis. Agora, o nosso princípio da incerteza, olha, que a gente calculou, que a gente derivou, diz pra gente que a gente tem que escolher uma, não pode ser X e P simultaneamente. Tem que ser X ou P. Lembram disso? Mas agora, que eu escolhi essa função, eu tenho um segundo postulado. E o que o segundo postulado diz para mim? Que dada duas funções de onda, a soma delas também é uma função. Então, se eu tenho duas funções que são soluções do meu problema, uma combinação linear como essa também é uma solução do meu problema. Também tem como informações sobre o meu problema e também é uma função de onda permitida. Qual é o terceiro postulado? Da probabilidade. Exatamente. Se eu fizer a função de onda conjugada vezes a função de onda vezes dx, isso é a probabilidade de encontrar a partícula ou de obter uma informação entre x e x mais dx. Tá? Então, isso daqui é a densidade de probabilidade. E agora, quando eu multiplico por dx, eu acho uma probabilidade. Agora, daqui eu tenho uma implicação, que a integral sobre todos os x possíveis de psi estrela de x, psi de x, isso aqui tem que ser igual a quanto? 1. Porque se eu somar todas as probabilidades, eu tenho que achar 1. Né? Se eu tenho todas as possibilidades acontecendo, possíveis, são somadas, quando eu somar, por definição de probabilidade, eu tenho que achar 1. Tá? Bom, hoje me perguntaram mais cedo o seguinte, você está fazendo sempre na direção x, e se eu tiver um problema em 2 ou em 3 dimensões? A função de onda, ela é, na verdade, função do problema que você tem na sua mão. Então, ela pode ser função, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, de x, y e z. Tudo aqui vale agora com 3 direções, 3 variáveis. Tá? Podia ter escrito em termos do raio, da distância ao núcleo do átomo, e ângulo θ, ângulo φ, em coordenadas esféricas, seriam 3 variáveis. Mas, usualmente, a gente escreve em termos de x, y e z. Vale um princípio de incerteza, aqui, olha, para P na direção x e a posição x. Tem um para a direção y e um para a direção z. Então, tudo se generaliza para mais variáveis. Bom, na aula passada, eu coloquei um quarto postulado. O que era esse quarto postulado? Isso, exatamente. Se eu tiver uma função de... Se eu quiser saber qual é a probabilidade de, dada a função psi, medir a função φ, isso seria igual a integral de menos infinito a mais infinito de φ conjugado de x, psi de x, dx, módulo quadrado disso tudo. Tá bom? Aqui ficou um pouco difícil.
Então, isso daqui é a probabilidade de, dado psi, você medir φ. Ok? Agora, na aula passada, a gente também discutiu algumas restrições sobre a função de onda. Quais as condições que ela tem que satisfazer? Quais são essas condições? Você falou uma agora há pouco. Isso, ela tem que ser quadrada integrável. Por que ela tem que ser quadrada integrável? Exatamente, a função de onda tem que ser normalizável, ou seja, tem que dar 1. Se eu te der uma função psi de x, eu posso integrar, multiplicar ela pelo complexo conjugado e integrar dx de menos infinito a mais infinito. Se isso aqui dá qualquer número que é menor que infinito, ou seja, dá essa integral, o resultado da integral dá um número a, eu posso definir a função de onda psi tilde x, que é 1 sobre raiz de a psi de x. E aí, quando eu fizer agora a integral de psi tilde x conjugado vezes psi tilde x integral dx, de menos infinito a mais infinito, essa integral dá 1. Tá? Ou seja, se essa integral dá um número finito, eu sempre posso normalizar a minha função de onda. Mas ela tem que dar um número finito, ela não pode dar infinito. Então ela tem que pertencer ao conjunto de funções que são quadrado integráveis. Qual a segunda condição sobre uma função de onda? Univaluada, exatamente. Ela tem que, para cada ponto, para cada x, y, z, ela tem que assumir um único valor. E depois, qual a outra condição? Ela tem que ser contínua. E a condição seguinte? A derivada dela é contínua também. Beleza. Todo mundo ficou satisfeito com isso? Lembram disso? Ótimo. Então agora eu vou discutir de novo um pouquinho esse postulado da medida. Tá? O que ele significa? Mas para isso, eu vou fazer uma analogia. Eu achei que não ficou muito claro o que ele significava. Vamos estudar uma outra coisa sobre ondas eletromagnéticas e tentar entender o que isso significa dentro do contexto de fenômenos eletromagnéticos e transportar o resultado para mecânica quântica. Tá? Então, o campo eletromagnético ou a onda eletromagnética, se você voltar lá no último capítulo do Survey, tem uma propriedade que se chama polarização. Eu falei para vocês que a onda eletromagnética, na verdade, se ela anda naquela direção, ela é uma onda transversal, onde você tem o campo elétrico e o campo magnético que ficam oscilando dessa forma, certo? A direção em que o campo elétrico está oscilando é chamado de direção de polarização da onda. É a direção em que a onda está se propagando. É para lá, agora o campo está oscilando nessa direção, então ele tem uma polarização nessa direção aqui. Z. O campo elétrico podia estar oscilando assim também. Ou podia estar assim, sempre se propagando para lá. Essa direção em que ele está oscilando é chamado polarização. Tá? Quem tem um óculos escuro polarizado? Você sabe? Já foi na ótica? Já tentaram te vender um óculos polarizado? Sim. E por que ele é bom? Não, ele tira o brilho, mas a razão não é essa. E porque... Ele só permite passar a luz polarizada numa única direção. Exatamente. E na outra ele não deixa a luz polarizada passar. Então, o que acontece? Quando você tem um meio, tem uma onda, está aqui assim, e você tem uma onda de luz que vem nessa direção, vamos dizer que ela vem polarizada dessa forma. Tá? Ou seja, o campo elétrico está oscilando assim. E ela vem e bate, e vai bater e vai refletir aqui. Aqui pode ser água. Uma parte vai para cima e outra vem para baixo. O raio, então, reflete e uma parte é transmitida. Tá? O que é o raio refletido da onda? Como é que ele é gerado? O que gera uma onda? O que acontece aqui para a onda ser refletida? Você tem ondas eletromagnéticas, a onda eletromagnética ela vem andando assim. Na hora que ela entra do material, ela tem um campo elétrico que está oscilando.
dentro do material, você tem elétrons, e os elétrons sentem aquela onda eletromagnética. Quando um elétron sente um campo eletromagnético, o que ele faz? Ele reage. Ele acelera, né? Ele sente uma força e ele se mexe. Então, se ele sente uma onda assim, ele tenta se mexer para acompanhar aquele campo elétrico, certo? Se o campo elétrico aponta para cima, o elétron vai para baixo, o campo elétrico aponta para baixo, o elétron vai para cima. Então ele acelera nessa direção. Na hora que ele faz isso, quando um elétron é acelerado, ele emite uma onda. Quando os átomos aqui da superfície refletem, sentem aquela onda eletromagnética, eles reagem àquela onda eletromagnética e se movimentam. Naquilo que eles se movimentam, eles geram uma onda. Essa onda é essa onda refletida e uma parte da onda transmitida também tem essa origem. O que acontece é que quando o campo elétrico vem oscilando nessa direção, imagina que o elétron quer fazer assim. Vamos fazer uma explicação bem grosseira, mas que captura a física. O campo elétrico quer fazer assim. O que acontece com o elétron que está aqui na superfície? Ele tenta sair do metal, mas não pode sair do metal. Então, a onda refletida, a polarização nessa direção fica muito atenuada. O que acontece agora se eu tiver uma onda eletromagnética em que a oscilação acontece assim? Quando a onda chega nesse ponto, o que acontece com o elétron ali? Ele pode se mexer mais facilmente nessa direção. Então, a onda, quando ela é refletida, ela fica polarizada nessa direção aqui. Então, a onda original podia ser não polarizada, podia ter componentes nas duas direções aqui, para cima e para cá. Essa onda que está transmitida, ela continua tendo polarização para baixo, transversal e nas duas direções. Agora, a que é refletida, ela pode ficar polarizada. Se eu agora estou dirigindo o meu carro e eu uso um óculos que impede, aqui o meu óculos escuro, impede que ondas eletromagnéticas com polarização nessa direção passem por mim, o que acontece? Você vai diminuir aquele brilho, aquela ofuscação a ofuscação que aparece no entardecer, por exemplo. Isso aqui não vai acontecer para todas as ondas, só essas que estão polarizadas. Que vem, por exemplo, de uma reflexão a partir de um determinado ângulo com a superfície. Então, quando você está, o cara querendo te vender o óculos polarizado, o que ele está querendo te vender é isso. É uma coisa que vai cortar ondas que estão polarizadas devido a reflexões de ângulos baixos, assim, de ângulos. Então, no final do dia, no entardecer, você está na estrada, essa luz que reflete lá e volta nos seus olhos, essa vai ser diminuída. Tá? Então, essa seria a suposta vantagem do seu óculos polarizado. Tem uma coisa também. Se você tiver um arco-íris e você tiver com o seu óculos polarizado, o que vai acontecer? Você não vê. E se você tentar assistir televisão, você também não vê. Por causa dos LEDs, que também são luzes polarizadas. Então, isso existe. E porque os polarizadores são materiais que permitem a oscilação do campo elétrico em uma determinada direção, com uma determinada facilidade, e dificultam a oscilação do campo elétrico na outra direção. Então, vamos imaginar o seguinte. Bom, só para comprovar que isso é verdade, aqui, olha, o laser é uma luz polarizada. Tá? Viram como ele diminuiu de intensidade? Assim passa tudo, ou quase tudo, né? Assim diminui e assim passa tudo, ou quase tudo, né? Então,
isso aqui é uma lente polarizada. Oi? Bom, então vamos fazer o seguinte experimento. Vamos imaginar que eu pego uma onda luminosa e ela está polarizada nessa direção aqui, ó. Então eu tenho uma onda que está se propagando nessa direção. Então o campo elétrico está oscilando dessa forma. Então esse aqui é o campo elétrico, tá? Agora, eu chego aqui e coloco uma lente polarizada nessa direção, um polarizador nessa direção. Ou seja, a lente permite que o campo elétrico passe, esse desenho está dizendo, permite que o campo elétrico passe quando ele oscila ao longo da direção que vai para o teto. Então, o que vai acontecer com essa onda quando ela passar pela lente? Oi? Nada, né? Ela vai passar. Então, ela vai continuar oscilando dessa maneira. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Imagina que eu mudei a orientação da minha lente. Ela estava aqui para cima e agora eu virei ela de lado. Tá? Agora, o único campo elétrico que é permitido é o campo elétrico que passa nessa direção aqui. Tudo bem? Está oscilando nessa direção. O que vai acontecer agora que eu virei a lente? Que agora, de forma que a polarização, o ângulo, a direção de polarização está nessa direção. O que acontece com ela? Não passa, fica zero, certo? Então, a onda morre aqui, tá? Agora, deixa eu virar esse desenho para a direção de vocês. Então, agora, aqui está o meu polarizador. Tá? E eu vou fazer a direção de polarização assim. Agora, a minha onda, ela está com um determinado ângulo. Ela oscila nessa direção aqui, assim. Tem um determinado ângulo θ aqui, ó, entre o eixo de polarização e a direção de polarização da onda. O que vai acontecer? O que acontece com a onda quando ela passa pelo polarizador? Como? Como vai ser a expressão? O que vai acontecer? Vai ser a amplitude da onda original e vai depender do cosseno desse θ. Isso, muito bem, perfeito. Então, porque o campo elétrico, então o campo elétrico, ele pode ser escrito, então, aqui nesse caso, se eu chamo esse aqui de eixo x e aqui de eixo y, tá? Ele teria uma componente na direção x, é x, mais uma componente na direção y, é y. Certo? Agora, o polarizador só deixa a componente y passar. Ou seja, seria o módulo do campo elétrico vezes o cosseno de θ, essa componente y. Então, esse cara aqui seria, x, seria o módulo do campo elétrico vezes seno de θ, é x, mais módulo do campo elétrico, cosseno de θ, é y. Na hora que passa pelo polarizador, essa componente morre e você encontra essa daqui. Então, logo depois do polarizador, o campo elétrico é, depois do polarizador, é linha, seria módulo do campo elétrico original, cosseno de θ é y. E agora, o que acontece com a intensidade? A intensidade do campo elétrico logo depois de passar pelo polarizador. Como é que a intensidade se relaciona com o campo elétrico? A gente falou algumas aulas atrás, quando a gente estava falando do problema de fenda dupla. A intensidade é proporcional ao quê? Quadrado da amplitude da onda. Então, a intensidade do campo seria proporcional ao quadrado desse campo elétrico, certo? Que seria o quadrado do campo elétrico original, ou seja, a intensidade original, vezes cosseno ao quadrado de θ.
Tá bom? Então, se eu escrevo a minha função campo elétrico como E seno de θ mais E cosseno de θ na direção Y, a probabilidade, a intensidade após o polarizador é cosseno ao quadrado de θ. Tá? Agora, a gente, quando fez o experimento de fenda dupla, a gente relacionou a intensidade com alguma coisa. O que que era? A probabilidade, o que a gente media? Era o número de fótons, a probabilidade de você medir o fóton num determinado lugar. Lembram? A gente encontrava o mesmo padrão de interferência se a gente calculasse a intensidade ou se a gente pegasse um único fóton e se perguntasse qual era a probabilidade, a distribuição de probabilidade ao longo do eixo, do plano onde o fóton atinge a placa fotográfica. Tudo bem? Então, de alguma forma, a intensidade está ligada a... agora que a gente está fazendo um experimento com um único fóton, vai estar ligada com a probabilidade da medida do fóton. Então, imagina que a gente só tem um único fóton. Esse fóton, ele também tem essa propriedade de polarização. Ele pode estar na direção X ou pode ter uma componente na direção Y. Esses serão os meus dois estados quânticos. Então, é o seguinte. Vamos imaginar, então, que eu vou definir a função de onda, uma função de onda psi de x, que seria seno do ângulo θ de psi1 de x, que seria a polarização do fóton ao longo da direção x, mais cosseno de θ, psi2 de x, que seria a polarização ao longo da direção x, não, deixa eu chamar de z, né? Que é a parte, eu fiz x, y, então z, né? X, y, z, a onda está andando para lá. Então, eu estou fazendo aqui a onda andando na direção z, e agora eu fiz duas possíveis direções de polarização do meu fóton. Meu fóton pode ter uma polarização na direção x, uma polarização na direção y. Imaginem então esse foi o estado que foi preparado. O fóton está numa sobreposição desses dois estados. E agora eu vou ver o meu postulado da medida. O que o meu postulado da medida diz? Eu quero me perguntar qual é a probabilidade de, se eu medir a polarização do fóton, eu encontrar o fóton com polarização na direção y, por exemplo. Então, eu não falei que essa aqui era a função de onda da polarização na direção y? Então, vamos usar o nosso postulado. A probabilidade de encontrar o fóton na polarização y, dado o estado preparado dessa forma, psi, isso seria igual ao módulo da integral de menos infinito a mais infinito dx, tá? Da minha função de onda psi2 conjugada vezes psi. Certo? E agora, então, a gente vai substituir esse negócio aqui. Ok. Então, nós ficamos com a integral dx de menos infinito mais infinito. Eu chamei de z, né? Que confusão que eu estou fazendo. Z. Tá? De psi2 conjugado de x, de z. Agora apareceu o quê? Seno de θ, psi1 de z. Mais agora o outro termo, psi2 conjugado de z vezes cosseno de θ, psi2 de z.
Ok? Agora a minha integral, eu vou ter que fazer, vou fazer essa integral e essa integral aqui. Então eu fico com seno de θ da integral dz menos infinito a mais infinito psi conjugado de z psi1 de z mais agora cosseno de θ a integral de z psi conjugado de 2z psi de z. Quanto vale essa integral? Dá 1. A função, porque as funções elas estão normalizadas. Então, essa integral dá 1. Agora, quanto será que vale essa integral daqui? Se eu meço, se a partícula passa pelo orifício de cima ou pelo orifício de baixo, no experimento de fenda dupla, essas são medidas excludentes uma da outra. É uma função de onda ou a outra função de onda. Da mesma forma, a polarização aqui, ou eu meço a polarização na direção x ou na direção y. Então, as medidas são excludentes uma da outra. Isso quer dizer o seguinte, que essas duas funções, a psi1 e a psi2, elas são ortogonais uma à outra. De forma com que essa integral vai dar 0. E aí, com isso, o que apareceu como a probabilidade da minha medida? Cosseno ao quadrado de θ. Então, a probabilidade de eu preparar o estado dessa forma e medir essa função, esse estado, é o módulo ao quadrado desse número que está aparecendo na frente da função. Tudo bem? Entenderam ou não? Então, o que está acontecendo é que toda medida na mecânica quântica é muito parecido com a questão do polarizador. O que era o polarizador? Quando a gente fez o polarizador, a gente tinha o campo elétrico e a gente tinha o vetor campo elétrico nessa direção. Eu projetei esse campo elétrico nas duas possíveis direções de medida, x e y, e agora eu fiz a medida. Qual era a medida? Passou ou não passou? A direção, como a direção de polarização era na direção y, se a onda passasse, eu sabia que a polarização, com 100% de probabilidade, eu sabia que a polarização estava na direção y. Se ela não passasse com 100% de probabilidade, eu sabia que o estado era uma polarização na direção x. Então, essas foram as medidas, e elas excluem, uma exclui a outra, o resultado da outra. E o processo de medida, então, é uma projeção, ou numa direção ou na outra. E a probabilidade da medida, de você obter um resultado ou outro, é dado pelo módulo quadrado desse número que está na frente da direção que você está projetando quando faz a medida. Tem uma função que é uma projeção, é uma composição das duas. Isso. Depois que você faz a medida, você só vai ter uma ou outra. Exatamente. Exatamente. Então, o processo de medida, quando a gente fez o processo da fenda dupla, o elétron, se eu não estou medindo por onde o elétron passa, eu tenho que somar as duas possibilidades. Ele passou pela primeira fenda ou pela segunda fenda, e aí produziu o padrão de interferência lá na frente. Agora, se eu resolvo medir a posição dele, ele passou pela primeira fenda ou passou pela segunda fenda, o padrão de interferência é totalmente destruído. Por quê? Porque agora eu tenho certeza que ele passou pela primeira fenda. Então, só tem onda passando por ali. Como é que você faz essa medida? Porque ele só tem onda passando pela fenda 1, você fecha a fenda 2. Essa é exatamente a história do polarizador. O polarizador tem duas direções. Uma que deixa o campo elétrico passar e outra que não deixa o campo elétrico passar. Então, a medida da polarização foi uma medida muito parecida com medir por que buraco passou o elétron no problema da fenda dupla. Entenderam? Toda medida em mecânica quântica é um ato de projetar, de pegar uma função e projetar numa determinada direção.
E essa direção está associada ao valor da medida que você obtém. Essa função aqui está associada a um determinado operador, a uma determinada entidade que tem um valor que é o resultado da medida. Tá? Isso, então, leva a gente a mais uma definição agora. Okay? Então, as funções são importantes. As funções são importantes. Agora, deixa eu perguntar o seguinte para vocês. Primeiro, eu defini o que era um operador na aula passada? Acho que não, né? Não. Então, vamos definir o seguinte. Se eu tenho um conjunto de números, 1, 2, 3, 4. E eu tenho um outro conjunto de números aqui, ó. 1, 4, 9, 16. Eu posso definir uma função que leva um número ao outro. x², certo? Então, uma função, uma definição operacional boa de função é um processo, um objeto, que leva um número em outro número. Tudo bem? Não está correto? Agora, imagina o seguinte. Imagina que eu tenha um conjunto, não de números, mas eu tenho um conjunto de funções, tipo a função constante, a função x, a função x², a função x ao cubo. Se eu multiplicar, por exemplo, todas as funções por x, eu não sou levado em x, x², x ao cubo, x à quarta. Esse processo é um operador. Eu estou aplicando um operador. É um objeto matemático que pega uma função e leva em outra função. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente já viu que nós vamos trabalhar com funções. Os estados de um problema, de um sistema, são dados por uma função, a função de onda. Então agora eu vou estudar aquilo que leva uma função em outra função. Então, esse operador é um operador bom. Multiplicar por x leva uma função em outra função. Agora vocês já viram outros operadores lineares interessantes. Por exemplo, ddx. O que esse operador faz? Leva a função constante no zero, a função x vai na função 1, a função x² vai em 2x, a função x ao cubo vai em 3x2. Também é uma operação permitida. Então, multiplicar uma função por outra função é uma operação linear, é uma operação. Fazer uma derivada também é uma operação. Multiplicar por um número inteiro, por um número qualquer, também é uma operação. Tudo isso leva uma função em outra função. Tá? Bom, então agora, vamos nos perguntar o seguinte. E isso aqui, então, esses objetos que levam uma função em outra função são chamados de operadores. Então, um operador leva uma função de onda em outra função de onda. Tá? Essa é a definição. Tá bom? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu lembrei da minha... eu quero calcular o valor médio da posição de um objeto. Como é que eu faço isso? Como é que eu defino o cálculo de valor médio? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho a probabilidade dele estar na posição x. Então, se eu souber... vamos dizer que ele só tem 2 lugares para ele estar. Ele tem a probabilidade P1 de estar nessa posição e a probabilidade P2 de estar nessa posição aqui. Tá bom? Como é que eu calculo? Então, essa aqui é a probabilidade P1 de estar na posição x1 e a probabilidade P2 de estar na posição x2. Como é que você calcula o valor médio da posição dele?
Isso. Mas P1 mais P2 tem que somar para dar 1. Então, a posição média dele é P1x1 mais P2x2. Tudo bem? Agora imagina que eu tenho um monte desses. Em vez de eu fazer uma soma da probabilidade de estar na posição x1 com a probabilidade de estar na posição x2 e mais a probabilidade de estar na posição x2, mais se eu tenho um contínuo de possíveis posições que o elétron esteja com probabilidades diferentes, como é que eu calculo esse valor médio? Isso é a integral sobre todas as posições possíveis da probabilidade de estar na posição x vezes a posição x, o valor de x, certo? Bom, mas agora pela nossa definição aqui, ó, de densidade de probabilidade, o que eu posso fazer ali? A probabilidade é a densidade de probabilidade aqui, né? Não é a probabilidade. Tem que somar sobre todas as posições x. Na hora que eu transformo isso no limite, isso vai ficar a integral dx, certo? Eu tenho que a densidade de probabilidade, delta x vezes delta x aqui assim. Vai ficar a integral dx de psi estrela de x, psi de x vezes x. Agora eu vou escrever isso aqui de uma maneira mais bonita, que é assim, ó. O valor médio da posição x é dado por a integral de menos infinito a mais infinito, ou em todos os lugares possíveis, de psi estrela de x, x, psi de x. Então essa é a definição do valor médio da posição dele. Tá bom? Ok. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma função de onda psi de x que é bem definida, que é escrita como a e na IPX sobre H cortado. Isso aqui, P sobre H cortado é K. Qual é a interpretação dessa função de onda? O que eu sei sobre ela? Ela é uma onda plana, não era isso? O que ela quer dizer? Ela quer dizer que existe uma posição definida para a partícula? Não, ela pode estar em qualquer lugar do espaço. Mas uma coisa eu sei, ela está andando com um momento de onda bem definido P. Então, essa é uma onda, uma função de onda que tem um momento bem definido, P. Tem um número de onda K, que é P sobre H cortado, bem definido. Deixa eu me perguntar a seguinte coisa. Se eu tomar a derivada de psi em relação a x, o que eu encontro? Oi? Eu encontro IP sobre H cortado de A e na IPX sobre H cortado. Ou seja, eu achei que dψ dx é igual a IPH cortado vezes psi de x. Ok? Então, eu vou mexer um pouquinho nesses objetos aqui e eu vou encontrar que P é igual a menos I passa para cá, I passa para o denominador, coloco para cima como menos I. Menos I, H cortado, d dx. Certo? P psi é igual a
menos IH cortado, psi. Então, agora eu não estou derivando, mas eu estou querendo argumentar com vocês que o operador momento é a derivada em relação a x vezes menos IH cortado. Se eu tiver o operador P aplicado a uma determinada função de onda, psi de x, isso aqui seria igual a menos IH cortado d dx dessa função de onda, psi de x. O caso que a gente usou foi um caso particular, onde a função de onda, tá, tem um momento bem definido. E por isso eu encontrei uma equação de alto valor. P aplicada a psi me deu um momento bem definido. Ó. O operador P, eu estou dizendo que é menos IH cortado d dx. Então, vocês lembram que eu defini o que era uma equação de alto valor na última aula? Se você tiver P ou qualquer operador aplicado a uma função e você acha um número vezes essa mesma função, isso é chamado equação de alto valor. Eu estou me perguntando, isso não são todas as funções. Dado um operador, existem algumas funções que, quando são aplicadas nesse operador, são iguais a um número vezes a mesma função. Então, nesse problema que para essa função de onda que eu chutei aqui, que eu argumentei que tem um momento bem definido, o operador P é trivialmente, consegue ser aplicado trivialmente. E você tem um P bem definido, que é esse daqui, esse número P que estava no número de onda. Então, com base nesse argumento, eu vou fazer mais um postulado da mecânica quântica. O postulado é o seguinte. Eu acho que eu estou no sexto, não é isso? Quinto. O postulado é, toda vez que você encontrar P na mecânica clássica, Px, vamos fazer uma única direção, você vai substituir isso por menos IH cortado d dx. Se fosse PY, seria ddy. Se fosse PZ, seria ddz. E toda vez que você tiver a variável x na mecânica clássica, você vai substituir isso por multiplicar pela função x. Então, vamos fazer um exemplo. Como é que é a partícula livre? Como é que é a energia da partícula livre? A energia da partícula livre é a energia cinética. Como é que escreve a energia cinética? P quadrado sobre 2m. Então, a energia cinética da partícula livre é P quadrado sobre 2m. Então, eu tenho uma partícula que está numa caixa. Tá? Então, vamos fazer assim. Ó. Fazer o seguinte exemplo. Eu tenho uma partícula que está numa caixa. A parede da caixa é dura, ou seja, intransponível. Então, a função de onda está toda contida dentro da caixa. A caixa tem largura L. Tá bom? E eu coloco a partícula lá dentro. Eu sei que a função energia cinética dela é dessa forma. Agora, eu vou, a partir dessa função clássica, eu vou escrever o que é o operador hamiltoniano, ou o operador energia da partícula livre. Então, eu tenho agora o operador hamiltoniano, ou energia, onde eu vou substituir, usando essa relação, P por menos IH cortado ddx. Então, agora, quando você fizer isso, a função, o operador que aparece é menos I ao quadrado dá menos 1. H ao quadrado sobre 2m.
P quadrado é, eu derivo uma vez em relação a x, derivo uma segunda vez em relação a x. D2, dx2. Tudo bem? Dúvida? As três derivadas. Seria menos h cortado sobre 2m, d2 dx2, mais d2 dy2, mais d2 dz2. Isso tem um nome, é chamado de Laplaciano. Em 3 dimensões. Tá bom? Mas vamos fazer uma única dimensão agora. Oi? Mas o exercício da lista, a gente vai resolver o exercício da lista agora de maneira exata. Na lista é resolvido qualitativamente usando o princípio de incerteza. Tá? Então, o que acontece? Essa aqui é a função hamiltoniana, é a função energia. E agora, eu posso me perguntar o seguinte, olha, na aula passada a gente discutiu quais são as formas que a função de onda pode ter dentro da caixa. O que a gente falou? Se a função de onda tem que estar contida dentro da caixa, qual que tem que ser o valor dela nas bordas? 0. Ela tem que ser 0 dentro da parede. Então, eu sei que no problema da caixa, psi de 0 tem que ser igual a psi de L, que tem que ser igual a 0. Essa é a condição de contorno. Agora, dado que eu tenho esse operador energia, esse operador hamiltoniano, eu posso me perguntar o seguinte, quais são as funções de onda que satisfazem essa relação, mas têm uma energia bem definida? Então, eu vou resolver uma equação de alto valor. Eu quero resolver a equação que Hψ é igual a Epsi. Eu estou me fazendo uma pergunta que é válida. Várias funções podem ser usadas ali dentro da caixa. Mas eu estou querendo descobrir um conjunto especial de funções. Um conjunto de funções que tenha uma energia bem definida. Exatamente como aqui eu achei uma função que tem uma coisa que é bem definida. O que é? O P, o momento. Agora eu estou me perguntando uma função que tem uma coisa bem definida, que é a energia. Tá? Bom, vamos resolver essa equação aqui, então. A nossa equação é menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 dx2 psi de x tem que ser igual a E psi de x. A gente já resolveu essa equação? Já resolvemos essa equação. Vou escrever ela de uma maneira mais parecida com a que vocês fizeram antes. D2 dx2 é igual a menos E 2me sobre h cortado ao quadrado psi de x. Ou seja, uma função que derivada duas vezes dá ela mesma vezes um número negativo. Que função satisfaz isso? Seno, cosseno. Posso chutar qualquer uma dessas. A exponencial complexa. Todas elas fazem esse serviço para mim. Só que, olha aqui, eu preciso que psi de 0 seja igual a 0. Então, na hora que eu olho isso, eu posso facilitar a minha vida se eu escolher uma função específica. Qual? Seno. Essa é a equação da corda do violão. Então, eu posso escrever aqui psi de x é igual a uma constante a seno de kx. Tá bom? Beleza. Então agora vamos substituir na equação e ver o que acontece. Faço a primeira derivada, d psi dx. Eu encontro o quê? K a cosseno
de Kx. Faço a segunda derivada, d2π dx2, e aí eu encontro o quê? Menos k quadrado a seno de Kx. Então, agora, quando eu comparo essa equação com essa equação, eu determinei o que era k. Então, agora, eu escrevi que k é igual, k quadrado é igual a 2me sobre h cortado ao quadrado. Tudo bem? Bom, k é o número de onda da onda. Mas eu não sei, não é o k. O que eu não sei é a energia E. Então eu vou reescrever essa minha equação como sendo E igual a h cortado ao quadrado sobre 2mk quadrado. Agora, quais são os k's que são permitidos? O que acontece aqui? A gente tinha a nossa função energia e a gente tinha duas condições de contorno. Psi de zero tinha que ser igual a zero, e psi de L também tinha que ser igual a zero. Certo? Então, essa primeira condição foi satisfeita imediatamente na hora que eu escolhi essa função psi de igual a seno de Kx. Agora, essa daqui não. Para que essa seja satisfeita, o que eu preciso que aconteça? Vamos substituir, né? Eu preciso que psi de L seja igual a zero. Então, a seno de KL tem que ser igual a zero. Então, o K pode assumir que valores? Quando é que o seno é zero? 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π. Número inteiro vezes π. Então, K vezes L tem que ser igual a um número inteiro vezes π. Agora, esse número inteiro pode ser zero? Não. Né? Porque se eu escolher n como sendo zero, a minha função é psi de x é identicamente nula. E essa não pode. A função identicamente nula, como é que você vai normalizar ela? Essa não pode, essa está excluída. Então, o K pode assumir os valores nπ sobre L, onde n é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai ad infinito. Tá? Então, agora, quando você substitui a quantização desse número quântico K na energia, você encontra que os níveis de energia dependem desse número N. Eles vão ser, então, H cortado ao quadrado sobre 2m K ao quadrado, ou seja, π quadrado sobre L quadrado n ao quadrado, onde n é 1, 2, 3 e aí vai. Tá bom? Então, o nível de energia mais baixo, na hora que eu me pergunto qual é a função de onda com um nível de energia bem definido, com energia bem definida, a energia mais baixa que eu tenho é quando n é 1. O estado fundamental, então, o estado de mais baixa energia, aquele que tem a energia definida, a função de onda bem definida, é quando o n é 1. Seria h cortado ao quadrado sobre 2m π quadrado sobre L quadrado. Agora, a função de onda que aparece, a psi de zero, de x, é a função A seno de π sobre Lx. Se eu fizer um gráfico agora, então aqui está a minha caixa. É o gráfico da minha função de onda. Ó. Então aqui é o eixo x, aqui é o tamanho L, que é a minha psi de x. A minha função de onda, ela começa em 0 e ela termina em L.
a minha segunda função de onda, ao próximo nível de energia, o próximo estado que tem uma energia bem definida, é quando n é 2. Seria h cortado ao quadrado sobre 2m π quadrado sobre l quadrado vezes 4. E aí a função de onda que aparece, a psi1 de x, é essa aqui, ó, é a seno de 2π sobre lx. Se eu fizer um gráfico agora, então, dessa segunda função, ó, vou fazer ela em laranja aqui, ó, o gráfico dela seria assim, ó. Tudo bem? Se eu fizer agora o terceiro nível, h cortado ao quadrado sobre 2m π quadrado sobre l quadrado vezes 9 e psi2 de x igual a uma constante. Essas constantes são todas diferentes, né? Seno de 3π lx. Como é que você... e a função, o gráfico dela seria assim, né? Tá? Agora, como é que você determina aquelas constantes? A linha e a duas linhas? O que dizia o nosso postulado da probabilidade? Exatamente. Então, para eu determinar essas probabilidades, essas constantes A's, eu tenho que fazer que a integral dx de psi estrela psi tem que ser igual a 1. E aí, com isso, eu determino o valor que as A's têm que ter. Não tem jeito, tem que fazer a integral e acho que cada número que você tem que colocar ali. Tudo bem? Tá? Essa é a condição de normalização. Beleza. Mas agora, o que eu posso saber, usando a forma da função de onda, sobre o lugar de maior probabilidade de eu encontrar a partícula, por exemplo, no estado fundamental, no estado de mais baixa energia? Onde a função é máxima? No meio, em L sobre 2. Então, se eu me perguntar qual é o local de maior probabilidade de encontrar a partícula no estado de mais baixa energia, qual vai ser esse local? L sobre 2, no meio da caixa. Certo? Agora, vamos supor que a partícula foi colocada, foi preparada no estado de... primeiro estado, no estado psi1. Qual é a probabilidade de eu encontrar ela exatamente no meio? Zero. E qual é o lugar de maior probabilidade de eu encontrar ela no segundo estado excitado? Oi? Aqui, olha. A função tem um máximo aqui. Agora ela também aparece aqui, não aparece? E aparece aqui. Então você diria para mim, ó, L sobre, aparece no 1/3 e no 2, e nessa posição aqui também, certo? Nesse 2/3 aqui, mais ou menos 2/3. Só que aqui é um mínimo da função. Só que não é o máximo ou mínimo da função que interessa, porque a probabilidade está associada ao quê? Ao módulo quadrado. Então, ela tem probabilidade máxima de ser encontrada nesse ponto e nesse ponto. E zero de ser achada aqui e aqui. Tá bom? Mas esses são estados escolhidos para a caixa. Quantos são escolhidos para a caixa que têm um significado especial? Qual é o significado? Qual é o significado desses estados aqui? Esses estados, o que eles são? Estados, eu resolvi uma equação para esse. Qual foi a equação que eu resolvi? A equação de alto valor para o operador energia. Então, a equação que eu resolvi me construiu um conjunto de funções que tem o valor de energia bem definido. Então, eu poderia ter construído uma outra função que é tão boa quanto. Eu podia ter construído essa função aqui, olha.
essa função é uma função de onda, tem que fazer mais redondinho aqui, é uma função de onda tão boa quanto qualquer uma daquelas. Ela pode representar um estado que foi preparado. Agora, essa função não tem uma energia bem definida. A partícula pode ser colocada em qualquer estado que eu consiga preparar, mas essa função não tem uma energia bem definida. Mas agora imagine o seguinte: quantas dessas funções de energia bem definidas eu tenho? Infinitas delas. Na verdade, elas permitem para mim construir uma base de todas as funções que eu posso construir dentro da caixa, que pode estar dentro da caixa. Então, essa função que não tem uma energia bem definida, pelo nosso segundo postulado, vai poder ser escrita como uma soma de funções que têm energia bem definida. Então, por exemplo, eu posso construir uma função, não é essa rosa aqui, mas eu vou construir a seguinte função. A função psi de x, tá? Que é uma sobreposição cosseno de psi zero, cosseno de θ de psi zero, mais seno de θ de psi 1 de x. Essa função, então, é uma função tão boa quanto qualquer outra. Mas ela tem um significado. Ela é uma sobreposição, eu estou dando um significado para ela. Ela é a sobreposição de dois estados de energia bem definida. Tá? Agora eu vou me perguntar a seguinte coisa. Eu preparei a partícula nesse estado. E agora eu deixo a caixa está fechadinha. Eu abro a caixa e olho e pergunto, qual é a energia da partícula? Qual é o valor? Então, agora a minha pergunta é, qual é a probabilidade de eu encontrar ela, por exemplo, no estado fundamental? Então, se eu tenho, como é que era a nossa definição de probabilidade de medir um resultado do experimento? O experimento é eu abrir a caixa e meço a energia da partícula. Como é que é essa probabilidade? É a probabilidade de medir a função de onda do estado fundamental, dada essa nossa função psi aqui. Isso é igual ao quê? O módulo da integral dx de menos infinito a mais infinito, mas só importa o que está dentro da caixa, de 0 a L de psi zero conjugado vezes psi. Módulo quadrado. Então agora eu vou fazer essa substituição aqui. E vou substituir isso aqui dentro. Então a probabilidade de medir a partícula com energia é zero. Dada aquela função psi inicial, que foi preparada, seria então o módulo da integral dx de 0 a L de cosseno de θ psi zero conjugado vezes psi zero mais seno de θ psi zero conjugado psi 1 módulo ao quadrado, certo? Tudo bem? Diga. Entendeu? Eu substituí simplesmente psi pela definição que eu dei do que era o psi. Tá bom? Então, na hora que eu faço isso, eu fiquei com a probabilidade de medir a energia é zero, o estado com a energia é zero. Então, seria módulo, integral dx, o cosseno eu tiro para fora, cosseno de θ, psi conjugado de zero, psi de zero, mais seno de θ, integral dx de psi zero conjugado, psi 1. Tudo bem? Módulo ao quadrado.
quanto vale essa integral? 1. A gente normalizou para que desse 1, certo? Então eu encontrei que a probabilidade de medir 0 psi é igual a módulo cosseno de θ. Isso aqui dá 1. Mais agora, seno de θ vezes essa integral. A integral que eu tenho que fazer é o quê? É seno de π sobre Lx vezes seno de 2πLx. Tudo bem? A gente pode fazer essa integral. Quanto você acha que dá? Isso, você deu a resposta certa. 0. Essa integral dá 0. Tá? A maneira de você ver isso é a seguinte, olha só. Deixa eu fazer o gráfico. A nossa primeira função é essa daqui, certo? A nossa segunda função está aqui. Metade do tempo, o produto das duas dá um número positivo. Metade do tempo, o produto das duas dá um número negativo. Os mesmos números. Então, quanto vai dar a integral? 0. Então, essa integral dá 0. Na verdade, você vai poder provar que a integral de duas funções senos que têm argumentos diferentes vão dar 0. A integral de duas funções cossenos que têm argumentos diferentes vão dar 0. Lembra disso? Acho que na aula do violão, dos harmônicos. Tá? Então, essa aqui dá 0. Nós encontramos o módulo quadrado de cosseno de θ. E a gente encontrou cosseno ao quadrado de θ. Então, eu preparei a partícula nesse estado, dentro da caixa. E agora, eu me perguntei, qual é a probabilidade de medir a partícula no estado fundamental, dela ter energia no estado fundamental? É cosseno ao quadrado de θ. Exatamente como a mesma história do polarizador. Só que agora, em vez de projetar na direção x ou na direção y, eu estou projetando naquilo que eu estou medindo. Na energia 0 ou na energia E1. Qual estado o sistema está? Ah, mas como é que você faz isso? Então, isso você faz no laboratório? Sim, você faz no laboratório. Imagina que você tenha um átomo, e o átomo ele tem níveis de energia. Então, ele vai ter um nível de energia onde o elétron está aqui no seu estado de mais baixa energia, π0. Agora você tem um nível de energia π1. Eu posso jogar um laser, jogar um fóton aqui e dar exatamente essa energia para o elétron, ele vai para esse estado aqui de cima. Tá? Agora, eu posso criar um estado que é uma sobreposição desses dois estados. O elétron ele não está nem no estado 0, nem no estado 1. Ele está numa sobreposição desses dois estados quânticos. Qual é a diferença? Daqui a 2 semanas, daqui a uma semana, né, depois da prova, a gente vai ver que a importância desses estados que têm energia fixa é que eles são os que não evoluem no tempo. Eles são estados que têm energia fixa, são aqueles que não mudam no tempo. Então, eles são bons para gerar uma base. A função de onda ela vai mudando no tempo. Agora, quando aquelas funções que têm energia fixa, elas não mudam. Elas ficam paradas. Então, elas servem como uma boa base para você escrever a evolução de qualquer estado quântico. Mas eu poderia ter perguntado outras equações de alto valor. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não. Eu poderia ter me perguntado uma outra pergunta. Bom, dadas as nossas funções, agora eu quero me perguntar o seguinte: como é que eu calculo o valor médio da posição da partícula quando ela está no estado fundamental? Então, a nossa partícula está no estado π0 de x, que é igual a seno de kx. Tá?
onde K é π sobre L, né? Π sobre L. Ela está nesse estado. Tudo bem? Como é que eu calculo agora o valor esperado da posição x? Então, agora entra uma receita. A receita é aquela que eu tinha dito antes. Você vai fazer a integral dx, de menos infinito a mais infinito, mas aqui a caixa é fechada de 0 a L, então fica a integral de 0 a L, porque a função é zero para fora desses limites, desses lugares, de ψ0 conjugado de x vezes x ψ0 de x. Tá? E aí nós vamos fazer a integral de 0 a L dx, vai ficar módulo de a ao quadrado, de seno ao quadrado de π Lx vezes x. Quanto vai dar o resultado dessa integral? Não, essa não dá. Porque a função, qual era a nossa função? Eu não preciso nem fazer a conta. A nossa função não era essa daqui? Qual é o valor médio de x? Vai dar L sobre 2. Então, façam em casa essa conta e achem que isso dá L sobre 2. Tá bom? Ok? Ninguém vai fazer, né? Mas faz a integral. Não é difícil. Tá bom? Agora, eu posso me perguntar uma outra coisa. Opa. Essa função tem momento bem definido? Para isso eu tenho que me perguntar a equação de alto valor. Eu disse que o momento P é dado por aquele operador, menos IH cortado ddx, certo? Foi isso que eu disse. Então agora eu vou me perguntar, se eu fizer Pψ, eu acho um número P pequeno vezes psi, essa é a equação de alto valor. Então vamos fazer isso com essa função. Tá? Se eu tomo a derivada P aplicado a psi, zero, isso seria menos h cortado, menos IH cortado ddx de A seno de π sobre Lx. Quanto dá essa derivada? Oi? Dá cosseno. Dá menos IH cortado vezes π sobre L a cosseno de π sobre Lx. Tudo bem? Agora, essa função era a mesma que eu comecei? Não. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa função não tem um momento bem definido. Essa função, na verdade, é uma composição de dois momentos. Então, vamos ver isso agora. O que é a função... Como é que é a fórmula de Euler que eu te falei para vocês? E na I θ. O que ela é? Mais I seno de θ. E o que é E na menos I θ? Isso, menos I seno de θ. Agora, se eu subtraio essas duas, eu encontro que seno de θ pode ser escrito como exponencial de I θ menos exponencial de menos I θ sobre 2i. Tá bom? Então, essa função ψ0, eu posso escrevê-la, na verdade, como sendo o quê? ψ0 de x é igual a A sobre 2i vezes exponencial de I π sobre Lx menos E na menos I π sobre Lx. Tá? Isso aqui era o que a gente tinha chamado de K, não era? Que é P sobre H cortado.
Tudo bem? Tudo certo? Então, o que é isso daqui? Essa função é uma daquelas que eu tinha dito para vocês que tem o que bem definido? O momento P. E o momento dela é π sobre L. E qual é o momento dessa função? Menos π sobre L. Então, na verdade, essa função de onda é a soma de duas funções de onda, é a sobreposição de duas funções de onda que tem momento bem definido. E tem um significado, né? A partícula está na caixa, ela anda metade do tempo na direção de uma parede, bate naquela parede e anda metade do tempo na direção da outra parede. Então ela tem momento P0 e momento menos P0. Qual é o valor médio do momento que eu espero encontrar? 0. O valor médio do momento tem que ser 0. Então vamos fazer essa conta. O valor médio de P seria igual à integral de 0 a L dx de psi conjugado de 0 menos... Oi? Eu tenho que substituir pelo operador P, não é isso? Para fazer o valor médio. É menos IH cortado ddx de psi de x, psi0 de x. Agora vocês estão vendo por que é importante essa ordem. Tá? Porque agora, o que eu estou fazendo? Aqui é o operador, aqui é o valor, é o operador P. E eu estou calculando o valor médio dele. Ele vem num sanduíche das duas funções. A função conjugada na frente e aí a função propriamente dita depois dele. Ele tem que ser aplicado nessa função daqui. Então vamos fazer, ó, valor médio de P esse é igual a integral de 0 a L dx. Essa função era A seno de π x sobre L. Menos I, H cortado, a derivada ddx dessa outra função aqui. Vai aparecer um A quadrado. E agora é a derivada do quê? De seno de π sobre L vezes x. Qual a derivada? Π sobre L vezes cosseno de x. Então vai aparecer um π sobre L aqui, cosseno de π x sobre L. Quanto dá essa integral? 0. Vamos fazer a conta? Não vou fazer a conta. Vou fazer o gráfico aqui, ó. A nossa função é essa daqui, não é? De 0 a L. Agora a função cosseno de πl sobre 2, ela começa aqui e vai assim. Metade do tempo o produto dá positivo, a outra metade dá negativo. E aí, essa integral é 0. O valor médio de P é igual a 0. Agora, isso são perguntas que eu fiz para esse estado. Eu posso fazer as mesmas perguntas para qualquer estado. E a receita para calcular os valores médios é sempre a mesma, onde eu vou substituir a função aqui pela função que eu quero que eu imagino que o estado esteja, que eu preparei o estado. Tá? Agora, o que é a variância ou a incerteza de uma determinada quantidade? O que ela é em estatística? Se eu calculei o valor médio de P aqui, deu 0. Só que o momento era 0 da partícula? Não, o valor médio dele deu 0. Certo? Metade do tempo ele está para um lado e a outra metade está para o outro. Isso aconteceu porque o momento ele tinha essas duas direções, positivo e negativo. Uma maneira de eu achar o quão incerto é o meu momento, a minha medida de momento, ou a minha distribuição, é, em vez de simplesmente tirar a média, é primeiro elevar o meu momento ao quadrado e aí tirar a média. E eu vou subtrair disso
da média ao quadrado. Isso é definido como a variância ou a incerteza ao quadrado do momento. Isso vale para qualquer quantidade. Então, eu poderia fazer para x também. Delta x ao quadrado seria a média de x ao quadrado menos a média ao quadrado. Tá bom? Então, agora eu posso me perguntar qual é a variância, qual é a incerteza no meu momento, por exemplo, para o estado psi0. Esse daqui eu já sei que o valor médio do momento dá zero. Então, a notação usual é essa aqui, ó, psi0 de p psi0, ou seja, o valor médio de p em termos da função psi0 é zero. Mas agora eu tenho que calcular esse daqui, ó, psi0 de p quadrado psi0. A receita é a mesma que eu fiz antes. Isso aqui é a integral dx entre 0 e L. Esse está à direita do p, do operador p quadrado. Então, é o psi estrela de 0 de x. P quadrado. P quadrado é menos IH cortado de dx aplicado duas vezes. Então, dá menos H cortado ao quadrado d2 dx2. Tudo isso aplicado a psi de 0 de x. Oi? E agora você pode fazer esse cálculo. Essa aqui é a função psi0 de x, certo? Se eu derivo duas vezes, o que eu encontro? Oi? A função não era essa daqui, ó? Se eu derivo ela em relação a x duas vezes, eu vou encontrar ela mesma de novo. Eu vou encontrar psi0 ao quadrado de x menos h cortado ao quadrado π sobre L ao quadrado, que era o que estava dentro do seno. Certo? Vezes a função psi0 de x. Ok? Então, isso todo mundo sai da integral. Que integral que eu tenho que fazer? Psi estrela vezes psi, que quanto que dá? 1. Então, a gente achou o valor médio de p quadrado. O valor médio de p quadrado para o estado psi0, então, vai ser dado por menos h cortado ao quadrado. Deixa eu ver. Não, tem mais, é porque o seno deriva duas vezes, aparece um sinal de menos, né? Então aqui vira mais. É mais h cortado ao quadrado, π quadrado sobre L quadrado. E esse é o valor médio de p quadrado. Como o valor médio de p é zero, a incerteza em p, né, é raiz quadrada disso, que é h cortado π sobre L. Agora, eu posso me perguntar qual é a incerteza na posição para o estado psi0. Então, dado o estado psi0, qual é a operação que eu tenho de fazer? A operação que eu tenho de fazer, nesse caso, né, eu já tinha mostrado, era dx de 0 a L de x seno ao quadrado de π sobre Lx, módulo de A ao quadrado. E depois eu posso me perguntar qual é psi0 de x quadrado. Psi0 seria módulo de A ao quadrado, integral dx de 0 a L de x quadrado, seno ao quadrado de π Lx. E aí não tem jeito, faz a integral. Resolve a integral. E aí quando você tiver isso,
tá? Você vai ter o ΔX. Agora a gente vai pegar o ΔX, vai multiplicar pelo nosso ΔP, e nós vamos descobrir quanto vale isso. No problema da lista, nós usamos o princípio da incerteza para achar o estado de menor energia, para estimar o estado de menor energia. Agora, nós estamos calculando as incertezas do estado de menor energia. E eu quero saber como é que isso se compara com o valor do princípio de incerteza. Tá bom? Ok? Mais ou menos. Não, mas vocês viram como é que funciona, qual é a dinâmica do problema. Certo? Uma coisa que é importante e que espero que vocês tenham percebido, é que nós vimos algumas coisas hoje. Uma delas é essa definição do que é o operador, que é um objeto que leva uma função de onda em outra função de onda válida. E além disso, eu defini o que se chama equação de alto valor para um operador. Ou seja, dado qualquer operador, eu posso me perguntar o seguinte. Dado qualquer operador O, eu posso me perguntar qual função de onda que aplicada naquele operador me dá um número vezes essa mesma função de onda. Então, isso é chamado de equação de alto valor para o operador O. O lambda, esse número, isso aqui é um número, é chamado de alto valor. E as psis que satisfazem isso, nem todas as psis satisfazem, mas a psi que satisfaz isso para esse operador é chamado de autofunção desse operador. Então, exatamente como em álgebra linear, quando você tem uma matriz A e você se pergunta, dado a matriz A, qual o vetor V vai me dar um número vezes o mesmo vetor V? A matriz não leva um vetor em outro vetor? Então, o problema de equações diferenciais, isso aqui é um problema de equações diferenciais. Uma equação, não foi isso que nós fizemos para o P e para o H? É muito parecido, é equivalente a um problema de álgebra linear. Tá? Um exemplo do problema de álgebra linear, olha, é o seguinte aqui, ó. Imagina que eu tenho a matriz A, que é igual à matriz 0, 1, 1, 0. E a minha pergunta é, dada a matriz A, essa matriz aqui, ó, 0, 1, 1, 0, qual é o vetor V, x, y, que vai me dar um número vezes o mesmo vetor x, y. Tá bom? Então, quando eu aplico aqui, eu encontro o quê? Y. Essa matriz é o quê? É 0. Quando eu aplico essa matriz nesse vetor, dá 0 vezes x mais y vezes 1. Então, eu achei y. E agora, quando eu aplico na linha de baixo, eu acho x vezes 1 dá x, mais 0 vezes y dá 0. X. Eu achei que yx é igual a lambda xy. Então, eu tenho duas equações acopladas ali. Eu tenho que y é igual a lambda x e x tem que ser igual a lambda y. Se eu jogo uma na outra, o que acontece? Y, vou jogar essa dentro dessa aqui, é igual a lambda ao quadrado y. Então, lambda ao quadrado tem que ser igual a 1. Ou seja, lambda pode ter que valores? Mais ou menos 1. Então, agora eu sei quais são os autovalores do meu problema de álgebra linear. Essa matriz tem dois autovalores, mais ou menos 1. Agora, quais são os autovetores? Os autovetores seriam o seguinte. Vamos escolher um autovalor. Lambda igual a 1. Então, se eu fizer 0, 1, 1, 0, vezes xy,
Isso tem que ser igual a xy. O alto valor que eu escolhi é 1, aqui multiplicando. Então, eu achei que y tem que ser igual a x, x tem que ser igual a y. Apliquei a matriz. Ou seja, a equação que eu tenho é essa daqui. X igual a y. Então, para qual o valor que eu vou escolher? Se eu quero que os meus vetores sejam unitários, x tem que ser igual a y, mas o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo tem que ser igual a 1. Certo? Então, eu posso escolher, por exemplo, x igual a raiz de 2 sobre 2 e y igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Quando eu fizer esse ao quadrado, x quadrado dá 1 meio, mais y quadrado dá 1 meio. Então, o primeiro alto valor, ó, que eu encontrei foi lambda igual a 1. E aí, o alto vetor correspondente é o vetor raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Agora, eu posso me perguntar sobre o segundo alto valor. Agora, a minha equação se modificou para y igual a menos x. Eu continuo querendo vetores unitários. Então, eu posso escolher, por exemplo, x igual a raiz de 2 sobre 2, y igual a menos raiz de 2 sobre 2. Agora, a equação é satisfeita. Então, para o alto valor menos 1, o alto vetor correspondente é raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. Quando a gente resolveu o problema de alto valor da energia na caixa, era exatamente esse problema que nós estamos fazendo. Cada alto valor de energia, a gente não resolveu esse problema aqui, ó, Hψ igual a Epsi, cada função de onda que a gente obteve tinha uma energia diferente. Ela era um alto valor diferente dessa equação diferencial. Nós encontramos um conjunto de funções que são autofunções do operador energia. Eu podia ter me feito uma pergunta diferente. Dado o operador P, qual a função de onda que é aplicado a P me dá um número vezes a função de onda P. Essa é a equação de alto valor para o operador momento. E me perguntado quais seriam as funções que satisfazem essa condição. Que equação vai resolver? Vai depender do que eu quero fazer. Se eu quero, por exemplo, resolver a evolução temporal do problema, a gente vai resolver essa equação aqui, a equação de alto valor para a função de energia, alta função de energia, que é chamada de equação de Schrödinger independente do tempo. É isso.